Oi? Sim? Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 20. Hoje o texto é longo, de 1 a 43, não dá para dividir esse texto, porque é uma ideia só, tá? Em que ponto nós estamos aqui em 1 Samuel 20? Bom, desde o momento em que Davi vence a batalha contra Golias, desde este momento, os dias de paz dele acabaram, né? Curioso, porque ele é instrumento de vitória para o povo de Israel, ele é um instrumento levantado por Deus, usado por Deus, ele não tem aparência, né, como Saul tem, ele tem coragem, porque ele vai em nome do Senhor, ele não vai de acordo com o tamanho dele, não vai nem de acordo com a armadura, com a arma dele. A arma dele é o Senhor, e faltava alguém para fazer isso mesmo. Mas desde aquele momento, os dias de paz dele estavam contados, porque ele não tem paz mais. E qual é a razão disso? O ciúme de Saul. Quando eles voltam da batalha, as mulheres recebem o exército cantando, e elas cantam dizendo que Davi matou mais do que Saul, e isso enfurece Saul. Nós já sabemos por quê também, né? Como a Rô já disse nas outras semanas, o Senhor está por trás disso como um juízo para Saul. Então o Senhor tem soberania inclusive sobre isso, inclusive sobre a perseguição de Saul a Davi. É o Senhor quem dá esse intento a Saul por meio de colocar nele um espírito maligno, de levar até ele um espírito que o atormenta, justamente como juízo para ele, tá? Então, esses capítulos que nós estamos vendo, desde que Saul começa a perseguir Davi, aí capítulo 18 começa, né? Nós estamos vendo que Davi é amado, todo mundo ama Davi, né? Menos Saul. No início ele amou Davi, porque Davi acalmava ele tocando arma, mas depois ele começa a ter ciúme e não ama mais. Quem ama Davi? O povo, os servos de Saul, o exército, Jonatas, que faz uma aliança com Davi, o próprio filho de Saul. E aí vemos que Mical também, a filha, ama Davi. Nós vemos que Saul tenta matar Davi por diversas vezes, ele tem tentativas de matar Davi, usando as filhas, não é isso? Usando os artifícios, vão colocar ele lá na frente do exército para ver se os filisteus matam. Vou tentar que alguém mate por mim. Ele tenta fazer com as próprias mãos, com a lança, não consegue, e tenta recursos, subterfúgios para que Davi morra pelas mãos de alguém. E o capítulo passado, nós vemos aí o quanto Davi foi protegido de diversas formas, por diversos instrumentos, não é? Jonatas intercede por ele, depois Davi, com a sua agilidade, desvia da lança. Depois Mical, né, porque é uma coisa até engraçada, ela finge que Davi está dormindo, talvez ela tenha sido a primeira a inventar essa desculpa aí, né, na história da humanidade, quem sabe, né? Ela foi a primeira a pegar um busto de um ídolo que ela tinha em casa e fingir que era Davi, tá lá doente. Depois, os servos de Saul vão até Ramá matar Davi, o espírito se apossa. E aí, por fim, Saul vai, o espírito se apossa e ninguém consegue matar Davi. E agora, capítulo 20, o que vai acontecer com Davi? Lembrando, onde é que Davi está? Está em Ramá, junto a Samuel, né, na casa de profetas lá. O que você precisa fazer? Então, Davi está em Ramá, junto a Samuel, e acontece semana passada aquela coisa, um tanto hilária, mas providencial de Deus. Saul termina o capítulo 19 no chão. Ele está humilhado no chão pelo Espírito. Ele tem as suas vestes reais tiradas dele, porque ele não é, ele se põe no seu lugar, né? Deus coloca ele no lugar dele, no pó, humilhado, sem as suas vestes reais. E então, a partir daí começa o nosso texto. Vamos lá então? Versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, estava lá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Veja, Davi provavelmente vai até Gibeá, onde Jonatas está, onde era a casa de Saul, onde era ali, possivelmente o local onde Saul ficava com o seu exército. Lembra que Jonatas era o filho e era um dos grandes do exército também.
Davi aproveita aquele estado de êxtase de Saul, né, de ficar 24 horas, um dia e uma noite, ele ficou 24 horas com a cara no pó. Davi aproveita isso para fugir. E ele escapa mais uma vez de Saul e vai embora. Então Davi está fugindo de Saul. O primeiro lugar que ele vai é a casa de Jonatas. E é algo extraordinário aqui. Por que ele vai procurar Jonatas? O filho do inimigo dele. Lembra no capítulo 18? Eles têm uma aliança. Jonatas o ama e Jonatas faz uma aliança com ele. A aliança que ele tem com Jonatas é segurança para ele. Ele vai procurar alguém em quem ele tem segurança para estar, ainda que seja o filho do rei. Então, o fato de Saul estar fora de ação dá a Davi essa oportunidade de buscar Jonatas, que já tinha feito uma mediação entre eles. Não foi? Jonatas já fez uma mediação. Semana passada nós vimos que Jonatas intercede por Davi e Saul jura que não vai matar. E até que Jonatas leva Davi para dentro da corte de novo. E Davi toca a harpa de novo. Então Jonatas já foi bem sucedido nisso uma vez. Davi procura Jonatas de novo para isso. E Davi faz perguntas, porque ele está dizendo para Jonatas: o que eu fiz? Olha lá a pergunta: que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa nenhuma. O que eu fiz para esse homem porque ele quer me matar? Ele está declarando aqui a sua inocência, ele fornece provas da sua inocência. É um desabafo, parece, né? O que fiz eu? Não dá para entender. Ele recorre a Jonatas para isso. Davi não tinha desobedecido nenhuma regra, não tinha desacatado o rei, não tinha incitado rebelião, não tinha mesmo. E olha, ele era ungido, ele já tinha sido ungido por Samuel, mas ele não faz nada disso, não parte dele nada ativamente contra Saul. E Jonatas ama Davi e é ele que Davi vai procurar. Então, Davi fala isso para Jonatas: por que qual é o meu pecado? Teu pai quer me matar. 2. Jonatas ele lhe respondeu: tal não suceda, não, isso não vai acontecer, Davi. Não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Oi? Mais ou menos, né? Então, veja aqui, Jonatas parece que está cego, né? Ele aparentemente não sabe de fato que ele se recusa a acreditar. A gente é um pouco assim com os nossos, né? Assim, não, mas meu filho não, mas meu pai não. A gente é um pouco assim, a gente quer proteger os nossos de alguma maneira. Pode ser o caso de Jonatas, que é o pai dele. Certo ou errado, o vínculo afetivo é grande ali, é o pai dele, é o rei de Israel. E parece que ele está cego para a extensão do ódio do pai dele. E não quer ver tanto mal assim. Será que Jonatas é ingênuo aqui? Lembra, semana passada, como é que começa o capítulo 19? Falou Saul a Jonatas e a todos os servos: quero matar Davi. Ele falou isso. Eles ouviram de Saul. Só que Jonatas consegue conciliar a ponto de Saul jurar, prometer que não vai matar. Tanto é que Jonatas leva Davi de volta. Então Jonatas tem essa última palavra do pai sobre Davi. Será que ele soube que o pai foi para Ramá? Não sabemos. O autor não nos deixa saber isso. Eu acho que é possível que Jonatas tenha sabido que o Saul saiu de Gibeá. Foi para onde? Saul não está lá. E Davi vai procurar Jonatas nesse dia aí que Saul está apossado pelo Espírito. Talvez Jonatas soubesse que Saul tinha ido procurar Davi, mas será que é para matar? Enfim, parece que Jonatas aqui não sabe algumas coisas, ou ele está sendo muito ingênuo com o pai dele, tá? Ele respeita o pai, parece que ele reluta em acreditar que Saul quer matar Davi. Agora, que prova mais Jonatas precisava ter para crer que Saul queria matar Davi mesmo, né? Veja as tantas tentativas anteriores, será que ele não soube de nenhuma? A esperança de que ele vai mudar dessa vez, né? Será? Pois é, talvez isso, uma ingenuidade ou uma esperança. Aí meu pai, não, fica tranquilo, ele não vai fazer isso. Aliás, ele diz que tudo que meu pai faz, ele me conta. Eu sou confidente do meu pai. Então, meu pai falaria: por que meu pai me ocultaria que queria matar você? Não, fica tranquilo, Davi. O que Davi responde? Davi responde enfaticamente, olha só, é importante aqui. Há uma forma que Davi responde: seu pai bem sabe
que da tua parte achei mercê. Ou seja, seu pai sabe que você me ama. Seu pai sabe que eu achei graça em você. Você me trata com misericórdia. Seu pai sabe disso. Pelo que disse consigo, não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. O que Davi está falando? Teu pai sabe que você tem afeição por mim, sabe que você tem misericórdia por mim, e ele não te contou por isso, para que você não fique triste. Então ele está ocultando de você. E aí Davi diz: tão certo como vive o Senhor, Yahvé, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Então ele está falando: Jonatas, está perto, cara. Quando ele me pegar, acabou. Falta pouco. Falta pouco. Davi então contradiz o argumento de Jonatas, dizendo que, olha, o que é lógico o seu pai fazer é não te falar, Jonatas. Porque ele sabe que nós temos uma amizade muito, muito forte. Então é óbvio que ele não vai falar que ele quer me matar. Ele sabe que nós somos amigos chegados. Se ele te contasse isso, ele descobriu o que ele queria fazer comigo. Então, veja que curioso aqui. Embora Davi fosse aquele guerreiro que enfrentou Golias, corajoso, aqui parece que ele está diferente, não é? Cadê o Davi que é? Mas há uma diferença. Ali era o incircunciso. Aqui é o rei de Israel. Olha o respeito que Davi tem. Olha a reverência que ele tem por quem Deus levantou. Ainda que seja Saul, mas é o rei do povo. Davi tem um respeito para com Saul. Ele não vai dizer: não, eu vou lá em nome do Senhor, eu vou destruir. Ele não faz isso com Saul, ele faz isso com Golias, que é o incircunciso, mas aqui é o povo da aliança. Davi espera, Davi tem medo. Ele está fazendo isso, ele está te escondendo, ele quer me matar. Ele não é esse corajoso que ele foi, mas aqui os objetos são diferentes, Golias e Saul. 4. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Então Jonatas parece que foi convencido. Davi, ok, o que você quer que eu faça então? Ele se prontifica a ajudar Davi, tendo esse contra-argumento de Davi: que o pai não te contou porque você é meu amigo. E Jonatas, tão certo como o Senhor vive e tu vives, eu estou a um passo da morte. Se ele me pegar, acabou. Jonatas parece que se convenceu disso e diz: bom, eu vou fazer o que você precisa então. Sim, disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde, o terceiro dia. Tá? Então aqui Davi idealiza um plano. Ele bola uma estratégia. Quando seria amanhã o dia da lua nova, o dia seguinte? O que é o dia da lua nova? Está lá em Números, capítulo 10 e capítulos 28. A festa da lua nova é o início de cada mês. É uma festa mensal. Todo começo de mês tem a prescrição para se levar sacrifícios, fazer um banquete, festejar o começo de um mês. É isso que é a festa da lua nova. É uma prescrição lá em Números 28, principalmente. Então tem toda uma festa, toca-se trombeta, tem toda uma festa com muito banquete, 3 dias de festa para isso. E Saul iria promover um banquete justamente por causa dessa festa, tá? E essa era uma ocasião em que Saul chamava os seus próximos. Veja, Davi diz: eu devo me assentar. O que ele era do rei Saul, além de genro? Escudeiro, chefe do exército. Saul colocou ele como um chefe. Então ele era Davi, né? Ele não era qualquer um. Não só genro, casado com a filha de Saul, mas chefe do exército e escudeiro, tá? Então, ele bola esse plano: eu vou, vai ter essa festa amanhã, e eu estou pedindo a você, Jonatas, me deixa ir, e eu vou me esconder no campo por 3 dias, que são dias de duração dessa festa, tá? 6. Se teu pai, olha o plano, notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, por quando se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Então, se Saul percebe que Davi não está falando, cadê Davi? Jonatas deveria falar: olha, Davi me pediu muito para ir sacrificar, fazer essa festa lá com a família dele em Belém. Então ele iria mentir. Sim? Sim.
que vocês acham? É uma mentira ou uma estratégia de guerra aqui? Hã? Verdade não é. Verdade não é. Percebe? Veja que a Bíblia, a gente vai continuar lendo esse plano. A Bíblia não, o escritor não traz um juízo de valor sobre isso. Ele diz o que Davi fez. Ele não está dizendo que é uma prescrição para que se faça. Na minha visão, entendendo e estudando, por que Davi fez isso? Ele poderia falar, se seu pai notar, você fala, ele não está aqui porque você quer matar ele. Por que não dizer isso? Me parece que Davi usa uma mentira assim. É para preservar sua vida, mas ele poderia dizer a verdade. Jonatas, fala para ele que eu não fui porque eu estou com medo dele. Não poderia dizer isso? Poderia, mas ele mente. Então assim, é a descrição do que Davi fez. Não é uma prescrição para a gente fazer. Tudo bem? Então assim, a Bíblia nem sempre, com alguns atos errados de pessoas, já coloca o juízo de valor em seguida. O Raabe foi assim. Ela mentiu para salvar vidas. Então, assim, tem momentos em que estratégias de guerra são estratégias de guerra. Você omite informação. Se te prazer entrar com uma guerra com um país aí, o país mandar um bilhete. Onde vocês irão atacar amanhã? Não vou falar. Isso não é uma mentira. Eu não vou falar. É uma estratégia, que eu estou me defendendo, enfim. Mas não é uma mentira, é uma omissão. Eu deixo de dizer, mas em benefício de poupar vidas. O próprio Samuel, no doutor de Davi, vou sacrificar. Isso. E ele foi mesmo, né? Ele, de fato ele foi. Mas aqui é uma mentira mesmo. E aí ele vai atacar todo mundo que tá na casa. Tem mais gente aí? Tem mais gente aí? Você vai falar, a minha família inteira. Você vai falar. Tem que ser Eu vou proteger a vida, né? Eu vou proteger a vida. Então, assim, neste mundo caído, infelizmente, vai ter momentos em que a gente vai precisar pecar para que a vida seja preservada, porque é um mundo caído. Mas Jesus morreu por esse pecado nosso, graças a Deus por isso. Mas em situações assim, de fato, eu vou mentir para preservar uma vida. É a situação que tem, nesse mundo aqui não tem o que fazer, a não ser mentir nessa situação. É difícil mesmo. São questões éticas que, por estarmos num mundo onde o pecado existe, nós vamos, em algumas situações, precisar fazer algo que é contra a lei, para um bem maior. Entende? São situações e situações. No caso desse é para preservar a vida. Então, acho que caberia assim, eu minto, Senhor, me perdoa pela minha mentira, mas eu não faria diferente. Não é? Difícil, situações difíceis, mas todos nós mentiríamos numa situação dessa. Se entrasse alguém aqui, correr atrás, uma mulher entra e vai lá para trás, entra, cadê? Está aqui? Não, sai, não está aqui. É mentira, mas o bem maior está sendo o alvo, que é a preservação de uma vida, mas não deixa de ser uma mentira. Mas a pessoa fala a verdade, você acaba morrendo, por exemplo, né? Aí a consciência da pessoa. Né? Pois é. Você fala a É verdade, difícil no mundo desse, é difícil, de fato. Tem muitas situações assim que, sei lá, não dá. Vou precisar desobedecer para um bem maior. Mas Jesus morreu por esse pecado também. Louvado seja Deus por isso. Mas olha só, então aqui é um subterfúgio que Davi cria. Ele usa da mentira para isso, é uma situação de risco e tal, mas ele usa da mentira para isso. Por quê? Ele quer ver qual é a intenção dele aqui, gente. Saber qual é a intenção de Saul. Esse é o objetivo dele. Eu quero saber se teu pai quer me matar. A intenção dele é essa, tá? Então, se Saul notar a ausência, Jonatas diz que eu fui para Belém sacrificar lá com a minha família. 7. Se disser assim, está bem, Saul, no caso, então teu servo terá paz. Então, se Saul falar, cadê Davi? Não está aqui? Tudo bem. Então, teu servo, que seria ele, Davi, está em paz. Saul não quer fazer nada comigo. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Então, Davi vai julgar a reação, Jonatas vai julgar a reação do pai. Como é que o pai vai reagir com a ausência de Davi numa festa tão importante? Tá? Davi estaria aqui provocando de forma deliberada.
Ele está sendo proposital. Ele quer ver uma reação de Saul. 8. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo. Isso aqui é Davi falando para Jonatas. Jonatas, usa de misericórdia para comigo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então Davi agora se coloca, olha só, Jonatas, eu sou teu servo. Olha a humildade de Davi diante do filho de Saul. Se você então usa de misericórdia para comigo. Então Davi, na angústia dele, buscou a segurança onde? Na aliança que ele tem com seu amigo, com Jonatas. E essa palavra no 8, misericórdia, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. É a palavra Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. O que é isso? É o amor pactual, é uma aliança, é uma misericórdia. É mais do que a misericórdia, é uma misericórdia baseada numa aliança, é uma lealdade de pacto. Então ele está dizendo assim: usa o teu amor pactual para comigo, porque nós entramos em aliança no Senhor. Então há uma aliança entre eles dois. Em uma dificuldade, em uma confusão, você confia em com quem você tem aliança. Nesse mundo que Davi está vivendo, ele olha para alguém e fala: eu tenho um pacto com ele, eu vou me recorrer a essa pessoa. Então foi a fidelidade pactual, o amor pactual a que Davi recorreu no seu desespero. Com base nisso, ele pede para que Jonatas use de misericórdia para com ele, com o servo, na qualidade de príncipe que Jonatas era, né? Agora ele fala: Jonatas, mas se eu tenho culpa, me mata você. Avalie isso, me mata você. Por que você me levaria a teu pai? Eu prefiro morrer aqui, se eu tenho culpa. Porque eu vou saber que de fato eu tenho, você é meu amigo. E se eu tenho culpa, me diz e me mata. 9. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? O que Jonatas está falando aqui? Se eu soubesse, eu teria te falado, Davi. É isso. Ele não consegue perceber o pai que tem, parece ingênuo, mas ele diz: olha, Davi, longe de ti ter culpa e eu matar você. Você não tem culpa, exatamente, está respondendo isso. Por que me levarias a teu pai? Eu tenho culpa, me mata. Longe de ti, eu não vou fazer isso. Se eu soubesse de alguma coisa que meu pai já tinha determinado, eu falaria. Eu não sei. Então, não fale isso não. 10. Perguntou Davi a Jonatas: que tal? Quem tal me fará saber? O que é esse tal? Quem me fará saber a intenção de Saul? Se ele vai se indignar ou não com a minha ausência? Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Eles estão bolando esse plano. Tá bom, eu vou faltar lá. Teu pai se perguntar. Você disse isso e a reação dele vai dizer. Agora, como é que eu vou saber disso? Se eu vou estar 3 dias escondido. Então disse Jonatas a Davi: vem, saímos ao campo. E saíram. Então agora eles vão bolar esse final do plano, que é: o Jonatas vai ver o pai dele reagindo e vai ter que dizer a Davi, sem que Davi esteja. Davi não pode chegar ali. Como é que ele vai fazer para você saber, Davi? 12. E Jonatas a Davi: o Senhor, Yahvé, Deus de Israel, seja testemunha. Olha só a seriedade disso que ele vai falar, né? Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai, lá na festa. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Então, você vai saber. Eu estou prometendo aqui, o Senhor é testemunha. Você vai saber, Davi. Olha que amizade firme. Coloca o Senhor nisso. Não se preocupe, eu vou proteger você. Eu vou te fazer saber. 13. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se eu não te fizer saber, e não te deixar ir embora para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Olha só,
de novo, Jonatas coloca força nas suas palavras. Davi, se meu pai quiser te fazer mal, que o Senhor faça comigo o que ele quiser, se eu não te falar. Olha que segurança que Davi tem. Uma aliança com um amigo. Gente, esse amigo é filho do rei. Para quem que Jonatas está pendendo aqui? Claramente para Davi. E ele diz: eu vou te fazer saber para que você vá embora em paz. E o Senhor seja contigo, como tem sido com meu pai. Curioso isso, né? Yahvé é com meu pai. Como é que Yahvé é com Saul? Jonatas parece ter um olhar ainda ingênuo para com o pai dele. É o pai, né? Por isso eu falei, a gente com os nossos é assim, né? Mas o teu filho mas é meu. O Senhor está comigo, com a minha família, a gente é assim. Nada de novo aqui. Então, o que Jonatas está aqui fazendo? Ele está se colocando, ele está tomando partido. Eu tenho uma obrigação com você, Davi. Eu vou ser leal a você, eu vou te proteger. O meu compromisso pactual é com você, Davi. E isso, gente, afronta todo o senso político da época. O que naquela época um príncipe faria com o inimigo do rei? O que se faria é matar. Porque é inimigo do meu pai, que é o rei. Jonatas está indo na contramão de tudo aqui. Ele está se colocando em risco por causa do amor ao ungido do Senhor, a Davi. A obrigação de fazer a vontade de Deus é maior do que a obrigação de obedecer ao pai dele. Então Jonatas está se colocando, está tomando partido, uma posição muito séria aqui, a favor de Davi. 14. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Essa bondade aí é aquela mesma palavra, hesed. Davi falando para ele, usa de hesed para comigo, lealdade pactual ou amor pactual. Aí ele fala aqui, Davi, se eu sobreviver a isso, olha, ele sabe que ele tem risco. Você não vai usar para comigo da bondade, da hesed, de Yahvé, do Senhor, para que eu não morra? Tenha misericórdia de mim também, Davi. Por que Jonatas fala isso? Porque Jonatas claramente sabe de uma coisa, que Davi é o próximo rei. Nós já vimos pistas disso, porque lembra que na aliança ele deu os seus trajes de príncipe para Davi, a sua espada, a sua armadura, ele deu para Davi. Ele sabe quem é Davi. E ele sabe que naquela época, o que era comum se fazer? Entrou um rei novo, o que o rei novo fazia com a família e o rei anterior? Acaba. Hoje é mais ou menos assim, mas ninguém mata. Assim, entra outro partido, tira ministro, né? Tira todo mundo que é daquele partido, coloca os meus. Não mata, né? Não mata, calma, mas tira. Porque eu vou colocar gente minha aqui. Não vou manter vocês. Naquela época era morte. Entrou, mata, para não ter perigo de voltar ninguém. E aí o versículo... A descendência daquele rei... É o 13, ó. É o 15. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa. O que é a minha casa? A minha linhagem. A minha descendência, a minha dinastia. A tua hesed. O teu amor pactual, Davi, é para comigo e para com a minha casa. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas reconhece então que na realidade a casa dele, como filho de Saul, está em inimizade com a casa de Davi. Ele sabe disso. Ele percebe que Davi vai ser o próximo rei. É por isso que ele faz Davi prometer o quê? Você vai usar de bondade para comigo e para com a minha casa. E foi feito mesmo. Né? E foi feito. Segundo Samuel 9, tem um aleijado chamado Mefibosete. Quando não tem mais ninguém, Davi fala, sobrou ainda algum filho de Jonatas? Porque eu quero usar de hesed. Porque ele fez essa promessa. Está aqui a base, para 2 Samuel 9. Aí falou para ele, tem um aleijado, não fala o nome, tem um aleijado lá morando longe. Davi fala, manda trazer. Qual é o final dessa história emocionante? Davi coloca ele à mesa. Você vai morar comigo, porque eu tive aliança com teu pai, e eu vou cumprir, eu vou usar de bondade para a tua casa. E foi feito isso.
Davi cumpriu isso em 2 Samuel 9. É muito lindo esse texto, muito bonito. Então, Jonatas está ganhando o que aqui? Proteção de Davi. Veja que é um acordo de proteção mútua, não é? Davi fala, protege o teu servo. E Jonatas, protege a minha casa também, porque eu sei quem é você. 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, com a dinastia, esse é o ponto, com a descendência. Davi, tem uma aliança comigo, a tua casa, com a minha família, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Agora, que coisa, né? Jonatas não tem consciência de que o pai dele chama Davi de inimigo. Ele está falando, Saul vai ser vingado. Saul vai ser vingado. Então Jonatas fez jurar a Davi de novo. Lembra o capítulo 18? Já teve um juramento lá. Pelo amor que este lhe tinha. Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Agora aqui, esse afeto dos dois, essa amizade dos dois muito forte, é a base para que vamos jurar, nós somos amigos, nós nos amamos. Novamente, a questão, né? A gente está vivendo no mundo de hoje, vamos colocar o que o mundo de hoje acha que é. É que a gente não sabe, tem um autor que diz uma coisa muito interessante. Só quem não conhece o mundo antigo e o mundo de guerra para entender uma amizade de dois combatentes assim. É simples entender isso. São dois guerreiros. Pra gente não é simples. Pra gente não é. Está todo mundanizado com a gente não conhece homossexualismo e amando o homem como está amando. A gente não conhece uma amizade assim. A gente não tem. O mundo, como eu já disse numa aula anterior, o mundo já nos estragou nisso. A gente vê dois homens se abraçando e se beijando. Não sei não. É meio enrustido. É amigo. Não pode ter amigo. Vai para o exército e veja amigos. Tem amigos lá. Que cresceram juntos ou que estão em batalha juntos. São amizades simples. Então, ele tem esse amor para com o outro e fazer essa aliança. Vamos lá então ver o que aconteceu. Estamos curiosos para ver o que aconteceu aqui. 18. Disse-lhe Jonatas: amanhã é festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio, ok? Então, Jonatas está retomando o plano. Então, vamos lá, amanhã é a festa, seu lugar vai estar vazio, vamos perguntar por você. 19. Ao terceiro dia, descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Ezel significa partida, despedida, pedra da despedida, significa isso. Então assim, no terceiro dia, a partir de amanhã, você sai do teu esconderijo e vai para o nosso lugar, junto à pedra. 20. E aqui está o... Pois não. Também nessa parte aqui, não daria a entender que Davi foi realmente lá na festa da lua nova com a família dele e depois ele volta para esse esconderijo? Não, o que parece aqui é que ele foi para um esconderijo mesmo. Não dá a entender que ele foi para Belém. Ele está em um local escondido. Tá? 20. Qual é o plano agora? Lembra que qual é a pergunta? Como é que eu vou saber da reação do teu pai? Eu preciso saber. E agora é esse plano, finalzinho. 20. Atirarei 3 flechas para aquele lado. Do lado de lá da pedra. A ideia é passando da pedra. Tá? Como quem atira o alvo. Então a pedra seria um marco. Para lá da pedra era alvo, tá? E para cá da pedra era outro alvo. 21. Eis que mandarei o moço e lhe direi. Ou seja, ele está indo com o moço dele, um ajudante. Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então, vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor. Olha de novo o Senhor colocado. A minha palavra é certa, ele está falando. Terás paz e nada há que temer. Então, como é que Davi ia saber que o pai dele é favorável a ele? Pode Jonatas dizer, favorável a Davi ou não? Está lá a pedra. Se a flecha estiver para cá da pedra, vem, Davi, pode vir, tem paz. Se a flecha passar da pedra, vai embora, não tem paz. Tá? E aí é o 21 continuando, né? 22. Porém, se disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda aí.
Yahvé está fazendo isso. O ponto de Jonas olha quantas vezes o Senhor aparece nas palavras de Jonas. Ele está firmando as suas palavras no Senhor. É muito sério isso. 23. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. O que é isso que eles falaram? A aliança deles. O Senhor está conosco. O Senhor vai testemunhar da nossa aliança. Eu vou usar de misericórdia para com você. Use você de misericórdia para comigo e para com minha família. O Senhor está entre mim e ti para sempre. Ele é testemunha do que nós acordamos. 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo. Aí, Val. 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo. Se escondeu. E sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Chegou o momento. Legal, né? Parece que a gente está imaginando a cena. Então são cenas. Os dois conversando, depois a cena eles no campo, tratando, fazendo aliança, e agora a cena vai para o banquete. Então, Saul agora entra em cena no Saul. Tá ali? Tá, né? 24. 25. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o seu costume, no lugar junto à parede. Saul é alguém paranoico. Ele se assenta junto à parede. Sabe aquela coisa assim? Ninguém atrás de mim. Não dormia com malança. Ele fica no balanço em casa e ele senta junto à parede. Lógico. Então é alguém paranoico. Vai que é alguém paranoico. Ele senta no lugar junto à parede, né? Jonatas, de frente dele. Abner, que é o comandante do seu exército, ao lado de Saul. E do outro lado, possivelmente, no lugar de Davi, estava desocupado. Então, é legal, ele senta de costas para a parede, é muito legal isso. É um cara paranoico totalmente, né? E aí, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá. É o 25, 26. Porém, naquele dia, o primeiro dia da festa, não disse nada a Saul, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, talvez seja contaminado. O que ele está falando aqui? Contaminação cerimonial. Levítico, lá capítulo 7, diz que não se pode participar de festas, essa foi uma festa religiosa dos judeus, se você estiver contaminado, algum tipo de impureza. Você não pode ter impureza. Quem sabe, então, por exemplo, o contato com o corpo morto, o contato com um indivíduo impuro, faria de alguém impuro que teria que se purificar. Então, primeiro dia da festa, Saul não vê Davi e fala, deve estar impuro. Deve estar se purificando, ele não fala nada. 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Aí acendeu a luzinha em Saul. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Agora, olha só. Estava contaminado um dia, no dia seguinte já deveria estar aqui. Não está. Desconfiado de alguma coisa, minimamente curioso, Saul pergunta a Jonatas por que Davi, não é Davi que ele usa. Filho de Jessé. Quer desprezar mesmo. Quem é Jessé? Quem é Jessé? Ele trata com desprezo aqui, tá? Não é pelo nome de Davi. Gente, Davi é Davi. Ele já está numa altura aqui que ele venceu Golias, que ele é o escudeiro de Saul, ele toca harpa para Saul, ele é capitão do exército e ele é filho de Jessé. Percebe o nível de Saul aqui? Não é capaz nem de falar o nome de Davi. Tá? É o filho de um Zé Ninguém. Essa é a ideia. E aí veio o plano, né? Chegou a hora de Jonatas executar o plano. 28. Respondeu Jonatas a Saul. Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. E um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então, Jonatas fala o que eles combinaram, tá? E talvez usando o irmão até para dar algo mais firme, porque o irmão, lembra, os irmãos dele eram o exército. Eliabe, eles eram do exército. Usando os irmãos para dar até um ar de seriedade, ó, os caras lá que são do exército pediram para ele ir. E ele mente mal, Jonatas, porque Saul não acredita.
Tá? Aumentou um ponto no ponto aí, né? Aumentou quem conta o ponto, aumenta o ponto. Então os irmãos pediram, né, para Não é tentar isso, ajudar, não é, para tentar mas- ajudar. Mas ele não consegue. Ele fala, é por isso que ele me pediu a mim, né? Agora se achei graça aos teus olhos, mentira, né? Eu peço que me deixes para que eu veja meus irmãos. E aí, Saul, o que você acha que aconteceu? Então, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Ele disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe. Gente, é sério. Se vocês pegarem outra versão, não dá para eu falar aqui o que ele falou. Nós temos um palavrão em comum no Brasil aí, filho, tá? É isso que ele falou. É isso que ele falou. É baixo o que ele falou. Você vê depois a NVI, é baixo. Muito baixo, tá? Então, aqui Jonas experimenta um acesso de raiva do pai, talvez pela primeira vez. A ironia é que Jonatas é que é filho de um homem perverso e rebelde. É que Saul ataca a mãe dele, né? Filho de uma mulher perversa. É ele que é assim. Ele ataca a mãe, né? Então, a ligação de Jonatas, Saul sabe. Você elegeu esse filho de Jessé. Olha isso, né? Para tua vergonha. Você escolhe um cara desse para ser amigo. Saul começa a jogar na cara para tentar colocar medo, colocar algum tipo de vergonha em Jonatas. Você não tem vergonha não? Mais ou menos isso. De ter um amigo que nem esse, de eleger alguém como esse, seu filho de uma mulher. E aí é baixo, tá? E aí, mas ele continua. Pois enquanto o filho de Jessé, não fala Davi, não tem Davi na boca de Saul. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Como é que é? Agora ele quer colocar cobiça em: se é meu filho, o reino é teu. Enquanto ele estiver vivo, o teu reino vai estar em risco. Mas o que Saul já tinha ouvido de Samuel? A gente esquece. Mas se você voltar para 1 Samuel 13, 14, Samuel fala para ele: acabou. Samuel fala para Saul: acabou para você e para a tua casa. Não tem mais. Mas Saul não está nem aí para Samuel. Ele está atormentado também pelo Espírito, mas ele está nos seus... Ele está como ele é. Ele está entregue a si mesmo, é isso. Ele diz: o teu reino está em perigo, hein? Como se quisesse puxar em junto alguma cobiça, não é? Você vai deixar ele assim? E provocar, Jonathan contra. Provocar, exatamente. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Agora ele não tem mais. Ele vai morrer. Manda buscar, eu vou matar. Não tem mais papas na língua, né? 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? O que fez ele? O que ele fez, pai, para morrer? Me fala, né? É alguém acusado injustamente. 33. Então, olha aí, Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Agora ele atira no filho a lança. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara a matar Davi. Então agora no acesso de ira, ele lança a lança contra Jonatas. É a segunda vez que ele vai contra Jonathan, né? Ele já não foi também que ele comeu mel? Isso, ali era um juramento ridículo que ele fala: então que morra Jonatas. Aí o povo é que salva. O povo é que não deixa ele matar. Mas aqui ele tenta de fato, ele vai para cima e joga a lança. Ele era um mal de pontaria, ele já está sabendo disso. Não acerta uma, coitado, né? Não acertou ninguém até agora. Então, olha só. Quem é amigo de Davi é inimigo de Saul. Mesmo seu filho. Mesmo que seja o filho. Quem é amigo de Davi é inimigo de Saul. Saul tem isso na mente dele. Você juntou com ele, você é meu inimigo. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, cólera, se levantou. Você vai nascer, né? Isso era um banquete, não estavam os dois sozinhos. Era uma festa. O rei levanta e joga a lança. Sabe aquele filme que a música para, todo mundo para assim? A hora que a música para, todo mundo para e olha para a cena. Saul jogando a lança em Jonatas.
Jonatas deve ter batido, ela levanta com cólera, e neste segundo dia de festa da lua nova, não comeu pão, pois ficará muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Veja, ele fica sentido por quem? Por Davi, ele ultrajou Davi. Meu pai. Olha como ele se esvazia de si, Jonatas. Ele está fazendo isso com Davi. Jonatas sabe quem Davi é. Então, não tinha mais alternativa. Jonatas agora tomou partido e isso era irreversível agora. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, olha lá, no tempo ajustado com Davi, lembra que eles combinaram? Porque era no terceiro dia. Pronto, na manhã seguinte, estava no segundo dia, manhã seguinte é o terceiro dia, e levou consigo um rapaz. Então, olha só, ele leva consigo um rapaz, talvez já com um esquema de, estou levando alguém comigo do rei, para não levantar muita suspeita. Talvez fazendo o que ele sempre fazia, que era brincar ou treinar sua flecha, mas ele leva alguém. Se ele fosse sozinho, possivelmente alguns capangas de Saul iam segui-lo. Mas ele leva alguém do rei. Então disse ao seu rapaz, agora ele vai executar o plano. Como é que Davi vai saber? Corre a buscar as flechas que eu atirar. Tá aí? Tá, né? Isso. Então, vai lá. Pode ir pra lá, eu vou atirar, você busca, tá bom? Combinado. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Além do rapaz. Não da pedra. Tá? Então ele calcula, o rapaz está indo, ele deixa a flecha aí e mais do que o rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Gente, você imagina o cara, olha só, o rapaz está indo, aí a flecha passa por ele, cai. Aí o moço vai onde está a flecha, aí o Jonatas fala assim: não está mais para lá não? Não entendi nada. Não, assim, está aqui. Não, está mais para lá. O moço não entende nada. Não é? Tanto é isso que diz aí, né? Tornou Jonatas a gritar: apresse-te, não demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, porque ele pegou a flecha. Não, está mais para lá. É esse o ponto. Mais para lá é: Davi, vai embora. Está mais para cá, vem. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então, Jonatas deu as suas armas ao rapaz, que o acompanhava, e disse: anda, leva-as à cidade. Então, vai embora. Já fiz o meu treinamento. Né? Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. Olha a reverência que Davi tem, a humildade. Primeiro ele chama ele mesmo de teu servo para Jonatas. Agora ele, com uma atitude de humildade, de reverência ao filho de Saul, se prostra 3 vezes em terra, beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Aqui é uma despedida muito vívida. Aqui é emocionante. O autor coloca emoção aqui, porque de fato houve. Quem mais chorou foi Davi, porque ele não sabia agora o que ia acontecer. Porque a mensagem era: Davi, vai embora. O meu lugar não é com você, Davi. O meu lugar é com meu pai. Agora você tem que ir embora. Imagina, eles eram amigos com aliança. Por isso esse choro, essa carga de emoção aqui, né? No Oriente Médio as pessoas se beijavam, se abraçavam. É comum, é costume também. Nada demais aqui que a nossa cultura impõe, né? Paulo fala do ósculo santo, não é isso? Entre os irmãos. É cultura do Oriente, gente. Beijar e se abraçar, 2 amigos chorando junto. 42. Parece que quando se encontram, os estadistas, a gente vê essa cena. Isso. Os homens se beijando. Os orientados lá do Oriente Médio. Algo mais, até mais bruto, né? Ele pega o rosto do outro e beija com mais força. É comum isso. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome de Yahvé, do Senhor, dizendo: o Senhor, olha como tem Senhor nas palavras, na relação deles, o Senhor está ali. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. O homossexual não tem descendência.
Pronto, também. Obrigado. O homossexual não tem descendência. É. Também não tem. Obrigado, Sandra. Pronto, resolvido. Não precisa nem ir para teologia, basta biologia, né? Então, olha só. Vai em paz. Olha a palavra de Jonatas. Vai em paz. Mesmo em meio a tudo, a palavra é: vai em paz. O Senhor está conosco. Não sei o que vai te acontecer, você não volta para cá mais, que meu Pai vai te matar. Mas vai em paz. Essa é uma âncora. A paz bíblica não é uma paz que nos dá só coisas agradáveis. É uma paz que, em meio a situações difíceis, nós temos paz. Em meio aos problemas. Porque nós temos âncora com quem aquele que estamos aliançados. Eu sei quem tenho crido. Paulo falou isso em que contexto? Preso para morrer. Eu estou bem certo. Isso é paz. Talvez no dia seguinte foi decapitado, ele sabia. Ele fala: está chegando a hora da minha morte, mas eu sei quem tenho crido. Que paz, porque eu sei com quem eu tenho aliança. E ele é fiel. Você quer falar? Você falou? Sim, não deve ter a mão não, mas estava pensando aqui, se eles fossem mesmo um casal, provavelmente eles eles teriam ido junto. Jonas teria ido junto com ele, abandonado o pai, né? Porque sabia que o pai já ia matar ele mesmo. Se eles fossem, né? Não é um par, né? Um par, né? Ele teria ido embora. É possível, o meu amor por você, vamos morar juntos, vamos viver juntos. Mas assim, veja, a nossa mente de 2025 começa a pensar nessas coisas que para o leitor original não vinha em sua mente. Não vinha em sua mente, são dois amigos. Dá para imaginar, no exército, um homem. Mas ainda que tivesse, a Bíblia não esconderia, porque a Bíblia não esconde os podres de ninguém, não é? Principalmente dos grandes. Moisés não entrou, porque feriu a rocha. Abraão mentiu quando falou que Sara era irmã. Todo mundo tem os podres. Não, o autor não deixaria de colocar isso aqui. Como, olha, Davi tinha isso. Acho que seria também uma questão cultural, né? Porque a gente também não pode ler a Bíblia com as nossas mentes. Exato, Val. É algo à cultura da época que eles tinham. Então, quando a gente for ler a nossa mente de hoje, as pessoas vão querer colocar maldade onde não tem. E isso é uma interpretação sadia da Bíblia. A primeira coisa que eu vou para um texto bíblico para interpretar, para pregar é: o que o autor disse para o seu primeiro leitor? O que o texto está dizendo para o primeiro leitor? Qual é o contexto social? É trabalhoso fazer uma pregação. Vocês sabem, é muito trabalhoso, porque eu tenho que olhar, eu tenho que me imergir no mundo do texto. Tentar achar tudo que eu posso sobre o mundo daquele texto. Para saber para quem que ele escreveu, como é que era a sociedade, o que estava acontecendo. Não posso vir com a cabeça de um ocidental, de um brasileiro de 2025 e falar: aqui ó, beijou. É muito simples, olha, é muito raso fazer isso com o texto. É desonesto fazer isso com o texto. Ele pega texto, Fora de contexto. dá uma novela horrorosa. É. Um amor mais do que a alma, um amor mais do que as mulheres, Isso. beijaram. Não vê. Pronto. Davi era tão fraquinho com mulher que ele não podia vir no carnaval do Brasil. Não. Matou por causa de uma De mulher, isso. Veja, mas é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não escondeu esse podre dele. Não esconderia se ele tivesse uma relação com um homem. Não esconderia, eu tenho certeza disso. Davi foi fundo no pecado dele, com Batseba, fundo, e foi tudo relatado. Na hora que ele deu conta de todas as mulheres. Se ele fosse, eu sempre ia estar com Exato. Deu conta, é um termo interessante. Eu fiquei pensando, eu captei a mensagem, deu conta. É que nós temos menores. Sim, deu conta. Até 2025. Então, se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Então, eles se separam aqui, né? Davi vai embora, a mensagem está dada: meu pai vai matar você. Jonatas volta para Gibeá, a cidade dele. Imagina a angústia, hein? Não é? Davi chorou muito, o texto diz. Davi chorou muito.
Muito. Era um amigo dele com quem ele tinha uma aliança. Vamos para a estrutura. Temos alguns desafios hoje aqui para nosso texto que é longo, né? Vamos lá. Do 1 ao 4, nós temos o que aí? O diálogo de Davi com Jonatas acerca da intenção de Saul de matar. Lembra? O que eu fiz? E Jonatas parece estar cego para o pai. Não, meu pai não vai fazer isso. Não, ele vai fazer porque ele não te contaria. Ele sabe que você se afeiçoa comigo. Ele não ia contar. Esse é o diálogo, tá? Do 5 ao 11. O plano de Davi para confirmar a intenção de Saul de matá-lo. Qual é o plano? Na festa eu não vou. E aí o plano é: perceba a reação do meu pai, Jonatas. Esse é o plano. Tudo bem? Do 12 ao 17. Jonatas e Davi fazem aliança de proteção mútua. Importante. Por que a proteção mútua? Porque Davi fala, me conta o que vai acontecer. Jonatas fala, me proteja, a minha descendência. Usa de Hesed para mim. Os dois usam Hesed, o amor pactual, a aliança pactual, a fidelidade pactual. Use disso para comigo. Davi disse, e Jonatas fala, use disso para comigo, para com a minha família também. Uma proteção mútua. 4. O plano de Jonatas para fazer Davi saber da intenção. Qual é o plano? As flechas. Tá? Esse é o plano, para fazer Davi saber da intenção. Para fazer Davi saber. 5. No banquete, aqui a cena do 24 ao 34 é a cena do banquete. Tá? Nesse banquete, Jonatas confirma a intenção de Saul matar Davi. E aí tem toda a questão lá de Saul usa palavras de baixo calão, ataca Jonatas com a lança. Tudo isso acontece na festa. Tá? E Jonatas levanta com cólera porque o pai dele insultou Davi. 6. Jonatas faz Davi saber da intenção de Saul conforme o plano combinado. Então ele vai lá executar, joga a flecha, o moço pega, não, tá para lá. Não entendi nada. É isso aí. Ele faz executar, Davi então fica sabendo pelas flechas e ele se despede. Aí a despedida muito emocionante, vívida de dois amigos. Tá bom? Vamos lá. Desafios para nós aí, né? Porque é um texto que tem muitas cenas. Olha aí. São 7 cenas. Mas ele está falando de que esse texto? Difícil, né? Com muita cena assim. Tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Vamos lá. O que essas cenas todas? É isso que a gente tem que pensar. O que o texto está me mostrando? São muitas cenas. Agora medo do Davi, de medo de ser morto. Isso é um começo para a nossa resposta. Ele tem medo, certo? Ele tem medo de ser morto. O que Jonatas faz com isso? Jonatas tem uma situação de risco, certo? Jonatas é um dos personagens principais aqui. O que Jonatas faz com ele? Fazem uma estratégia para saber da real intenção de Saul. Isso, ó, você tem uma intenção, você tem um risco. Tudo isso está no texto. O risco, o medo de Davi, a intenção de Saul. Mas veja que tudo isso está servindo a algo assim. O autor está falando, olha, eu vou falar agora sobre... Isso está no nosso ensino, mas veja só. Essa aliança é para quê? Jonatas está fazendo o que com Davi aqui? É o quê? Ele está buscando a intenção de Saul. E ele vai fazer o que ao saber disso? Proteger Davi. O que eu penso que tudo isso aqui, as cenas me levam a dizer, o texto está falando sobre como Jonatas protegeu Davi. Vê se não é isso. Davi tem um diálogo. Aí ele tem uma estratégia para saber. Eles firmam uma aliança de proteção. Eles sabem da intenção do pai. E Jonatas vai lá com a flecha e fala, vai embora. O que é isso? Protegendo. Jonatas está protegendo Davi. O tempo todo aqui. É difícil por causa disso, porque é muita cena. A gente tem que tentar falar no texto. Tá, o que eu preciso... Ele mentiu para proteger, ele bolou. É muita coisa é muita ação para um objetivo. Eu quero proteger Davi. Entende? De Davi para continuar. Então, eu coloquei Para Davi continuar vivo. porque Jonatas sabe quem é ele.
Olha só, sobre os acontecimentos que envolveram a proteção. Eu acho que o ponto desse texto é alguém protegendo o ungido do Senhor. Tem alguém protegendo esse cara. E tem mentira, e tem flecha, e tem armação, e tem um monte de coisa, tem aliança. Tá? Porque Jonathan está protegendo diante da intenção de Saul matar Davi. Tudo isso que vocês falaram está certo, mas tudo isso serve a Jonatas proteger Davi. E aí eu resumo o nosso texto, tá? Com as cenas, ó. Davi conversa com Jonatas acerca da intenção de Saul matá-lo e elabora um plano para confirmar ou não esta intenção. Jonatas e Davi prometem, em aliança, protegerem-se mutuamente. Por quê? Porque não é só Jonatas que protege Davi. Davi tem uma aliança, Jonatas fala assim: protege a minha família, protege a mim. Se eu sair vivo dessa, use de récede para comigo e para com a minha casa. E Jonatas elabora um plano para fazer Davi saber qual a intenção de Saul. É a questão das flechas. No banquete da festa da lua nova, Jonatas confirma a intenção de Saul de matar Davi e faz Davi saber, executando o plano que combinaram. Jonatas e Davi se encontram e se despedem. O curioso é que Davi está vivo, gente. Com tudo que já passou. É Mical fingindo que o ídolo é Davi. É o Espírito Santo derrubando as pessoas lá para não matar Davi. É um monte de... Davi está vivo. E aqui é a ação de Jonatas para proteger Davi. O que esse texto me ensina? Nossa, é difícil, né? Ensino do texto, né? Bom, vamos pensar assim, ó. Eu vou ajudá-los. Palavras: ungido do Senhor, aliança, proteção. Tudo isso está no nosso texto. Agora, o que o autor, o que Samuel está me ensinando com esse monte de cena? Está dizendo o que para o seu? Olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. E que é um ensino que vale para sempre. Para todas as gerações que lerem, inclusive para nós hoje aqui. Algumas agências são difíceis, porque a gente não entende. O que eu tenho que fazer aqui? Pera, vamos ver o que o autor está me ensinando aqui, né? Ele já quer ver quem que eu sou aqui. Eu preciso saber. Eu jogo flecha, eu minto, quem eu sou. Né? O que eu escrevi, olha só, vamos tentar, vamos ver se... Pode ser mais um? Pode, por favor. Eu vejo essa proteção aí, Deus protegendo a aliança que ele tem de trazer o Redentor dele, né? Protegendo o ungido, né? Dele, eu enxergo o leque todo. Ótimo. Não o leque pequeno, não. Excelente, a tua visão já é bíblica. Eu consigo ter essa abrangência. História da... Como ele protegeu o escolhido dele, que viria a descendência, né? Isso. De fato, isso é uma verdade. Eu preciso filtrar isso para o nosso texto, né? Se eu fosse pregar esse texto, né? Certamente eu ia para isso, que eu acho que a gente chama de teologia bíblica, que é Deus protegeu Moisés, bebezinho. Desde sempre está protegendo a linhagem da mulher. Isso chama teologia bíblica. A gente vai desde o começo até o Apocalipse. A semente da mulher está sendo preservada. Deus está preservando. Agora, como é que ele está preservando aqui, neste particular? O que eu escrevi de ensino foi isso aqui, ó. O ídolo do Senhor é protegido do inimigo por estar em aliança com aqueles que o amam e que estão comprometidos com o reino de Deus, mesmo que isso envolva risco para eles. De novo, o ungido do Senhor é protegido do inimigo porque ele tem uma aliança com aqueles que o amam. Agora, Jonatas não só ama Davi, Jonatas está comprometido com que reino? Não é do pai dele, não. O comprometimento de Jonatas é com o reino de Deus, é com o reino de Yahvé. Ainda que ele corra risco. Ele é o título de Deus, né? Então, olha só. Eu penso que o autor esteja nos dizendo isso. Por meio dessa história, eu vou te ensinar que o Senhor protege o seu ungido. O Senhor protege os seus servos por meio de pessoas, por meio de aliança, ainda que isso envolva risco para quem está nessa aliança. Isso é o ensino para hoje?
Muito. Por quê? Agora a gente vai para as nossas aplicações aqui, olhando para Cristo no texto. Tá? E a gente encerra. Assim, é que a gente não vive assim, mas um missionário num país que persegue cristão, ele deve sentir muito isso. Percebe que tem aplicações. A distância Isso. da gente numa situação dessa faz a gente, assim, às vezes mudar o valor devido a isso. Porque a gente está muito longe de ter uma vida assim. Agora sim, como é que a gente aplica isso para nós? Bom, a gente tem uma aplicação para o ungido do Senhor, que é Cristo. Opa! Agora, a igreja é o povo ungido do Senhor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando cremos, essa é a unção do Senhor a nós, o derramamento do Espírito. O Senhor nos protege do inimigo, por meio de pessoas que estão em aliança conosco, com Cristo. E isso vai envolver risco para a gente. Seja um risco de morte, seja um risco de perder o emprego. Seja um risco de ser maltratado de alguma maneira, zombado. Envolve risco você se posicionar por ter aliança com Cristo. Envolve riscos. E acho que vai envolver cada vez mais no nosso contexto que nós estamos vivendo. Vamos ver aqui, ó, isso no texto. Olha lá, Jefferson. Nós temos isso, uma progressão na história da redenção inteira, né? Inimizade entre duas linhagens. Desde Gênesis 3 que está prometido isso. Vai ter inimizade. Vai ter tentativa de eliminar a linhagem da mulher. Vai ter tentativa, não vai parar. O Estado Islâmico não vai parar, gente. Não vão parar. Mas qual que é o nosso consolo? O Senhor protege. Mais uma. Um tema que vai a Bíblia toda. Preservação da semente, como eu disse. Pode listar aí Moisés, né? Crianças que foram preservadas, gente que na história da redenção tem um lugar muito, muito importante que foi preservada, porque Deus está preservando isso para que o Messias chegue. Tá? E agora, Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Cristo jamais cortará sua hesed para aqueles que estão em aliança com Ele. Não é bonito isso? Quando Davi fala assim, quando Jonatas fala, não aparte de mim a sua bondade. Ele está falando para Davi. Agora, o filho de Davi, ungido do Senhor, Cristo, nunca aparta a sua misericórdia daqueles que estão em aliança com Ele. Nunca. Isso é um consolo para nós. O que mais? Aqui, ó, Mateus 10. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é isso? Desonra, assim, eu brinquei com a Alexandra, já desonra o pai dele para proteger Davi, né? Porque se ele honrasse o pai, não. Ele isso. É muito boa essa sua fala, porque assim, Jonatas descumpre o quinto mandamento ou não? Fica a dúvida, né? Ele descumpre e honra pai e mãe? Ele se manteve com o pai. Eu penso que ele não descumpriu. Ele entendeu quem é Davi. E fala, meu pai está agindo contra o Senhor. Se meu pai age assim, eu tenho a obrigação de desobedecer meu pai para obedecer ao Senhor. Mas ainda assim ele fica com o pai. Ele não vai embora com Davi. Ele volta e ele vai morrer junto com o pai dele. Mas ele se posiciona falando assim, meu pai desobedece a Deus, eu tenho a obrigação de desobedecer meu pai. Nessa parte ele desonra, mas Ele desonra. Final, ele honra o pai. Isso. Jonatas é muito interessante, Jonatas. Ele sabe o que faz, apesar de algumas falhas, como todo mundo tem, mas ele está sabendo, né? Olha lá, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Davi, esse é o filho de Davi. Jonatas, se posicione. Deus fala, você, ainda que eu desonre meu pai, porque nesse sentido eu aborreço meu pai, eu vou contra ele. Paciência, porque eu sei quem o Senhor é.
Posicionar-se a favor de Jesus acarretará em decisões difíceis, riscos e abnegação. Jonas fez. Posicionar-se a favor do ungido vai acarretar em decisões difíceis e riscos para a sua vida. E a analogia aqui com a igreja, gente. A igreja, que é o corpo de Cristo, nós temos paz porque alguém maior que Jonas prometeu sua amizade a nós. Nós somos amigos de Deus. Alguém maior que Jonatas está em aliança de amizade conosco. Mesmo que o mundo todo nos ataque, a fidelidade, a receita de Deus em Cristo é a certa esperança de que temos paz. Mesmo em meio a riscos, perigos, acusações, nós temos paz. Lembra que falou, vai-te em paz. A igreja, as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja. Mateus 5, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Davi, né, a gente conhece Davi, não poderia falar, Jonas, bem-aventurado é você, porque você está sendo perseguido por causa de mim. Ele não falou isso, mas o filho de Davi tem a capacidade de falar isso, e tem a honra de falar. Vocês, quando forem perseguidos por minha causa, vocês são felizes. Isso vale para a igreja. Precisamos escolher entre, de um lado, paz com Cristo e de outro, paz com nossa família, nossos amigos, nossa cultura. Aqui é quando a família, os amigos e a cultura estão na contramão, confrontam. Gente, aqui no nosso país mais cristianizado é mais fácil isso. Vai falar com um muçulmano, a conversão dele sai de casa. Sai de casa, o pai deserta, sai da minha casa. Na minha casa você não entra mais, porque você ama Cristo. É Jonas. Quem é amigo de Cristo não é meu amigo, eles falam. Aqui a gente vive muito pouco isso. Muito pouco. A tendência é que isso aumente no Brasil. É isso. A partir da semana que vem, Davi começa a sua fuga. Aí vai ter aquelas histórias, né, na caverna. Da semana que vem é quando ele encontra o sacerdote, ele pega pão para comer no sábado. Né? É a semana que vem. Ele estava no altar, né? Estava no altar, ele pega para comer, ou o sacerdote dá para ele. Começa a história das fugas de Davi. Então, eu tenho o negócio ao pai, né? Eu tenho uma amiga, hoje ela é falecida, né? Graças a Deus faleceu muito tempo. Ela, quando eu fui visitar, ela foi doente, ela falou para mim, falou, olha, minha filha agora é evangélica. Vai para a igreja da Assembleia de Deus. E eu não quero que o pai dela quer. O pai dela já falou proibido mesmo. O que ela faz? Ela entra para o quarto, ela faz o culto, né? Ela fazia muito isso. Aí um dia o pai viu que não aguentava mais, não tinha como, ela pulava a janelinha. Ele foi ver onde que ela ia, ele foi ver o que ela fazia na igreja. E nessas idas atrás dela da igreja, ele se converteu. Ela foi chamado. Aí ele se converteu primeiro que ela, que a mãe. Quando ele teve a conversão dele, ela já não tinha mais movimentos, vivia numa cama, ele tinha que se cuidar e tal. Ele começou a comprar um tablet, ela começou a pregar lá na igreja e mandava as pregações para ela por tablet. E ela vendo ele pregar lá e tal, ela também. Então ela morreu convertida. Então eu penso assim, se ela honrasse eles dois, ela não levaria eles para o evangelho. Então tem isso também. Às vezes a gente pensa que honrar é a gente honrar dessa forma. Ah, não, meu pai falou, tá falando. A obediência cega. Exatamente. Sentido, Tem né? certas coisas que Claro. você não tem como honrar o pai. Se ela foi chamada e já estava convertida, ela não podia obedecer. Ela era de menor, tudo bem. Mas ela achou a maneira de fugir. Pulava a janela e ia. E nessa o Senhor pegou. Curioso. Cada história, né? Deus trabalha. É isso. Então, mais um episódio aí. Pode parar para a gravação ali? Pode apertar o vermelho. Muito bom. Vamos orar para encerrar. Vamos ficar em pé. Não, nem mexe. Ficar em pé, vamos encerrar.